boa tarde a todos que estão aí conectados conosco nessa tarde, Dia das Mães. Feliz Dia das Mães a todas as mamães que estão nos acompanhando, seja agora ao vivo ou seja gravado. Que Deus abençoe a todos, né? E as filhos, né? A palavra de Deus, ela nos dá uma promessa, e é o mandamento que é com promessa, que é honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra, né? Que sejas abençoado em tudo. Isso é uma coisa muito verdadeira, né? Aquele filho que honra seu pai e sua mãe, ele está agradando a Deus. Ainda que muitas vezes nossos pais não sejam perfeitos, né? Não às vezes a gente tem certas desavenças, às vezes tem opiniões diferentes, tem pais que são mais amorosos, né? Tem mães, né? No caso aqui nós estamos falando mais das mães, porque hoje é o Dia das Mães. Tem mães que às vezes não são tão amorosas, não sabem se expressar tão bem no seu carinho, outras são muito gentis, muito amorosas, é a personalidade de cada um, mas são nossas mães, né? Aquela que Deus colocou para nos gerar, nos trazer a esse mundo, nos dar vida, mesmo que elas não sejam totalmente do jeito que a gente quer ou espera, mas elas são dignas de todo o nosso respeito, de todo o nosso amor, de toda a nossa honra, porque Deus as colocou no nosso caminho para nos trazer aqui, para nos abençoar e para que a gente conhecesse o plano dele na nossa vida, né? Então, muito mais, né? Quando a gente crê, quando a gente acredita na palavra de Deus, quando a gente tem Jesus no coração, nós sabemos que somos devedores disso aos nossos pais, ao nosso pai, à nossa mãe, e nós temos que honrá-los. Quando você conhece a palavra de Deus, muito mais ainda, nós temos essa consciência de que é mandamento do Senhor e que Deus se agrada, e pode ter certeza que quando a gente honra o nosso pai e a nossa mãe, a gente não vai perder nada com isso, nada, né? A não ser que Ele nos mande desonrar a Deus. Aí nesse momento mais importa obedecer a Deus do que aos homens, mas enquanto eles estão né, nos dizendo coisas para que nós obedeçamos, para que nós pensemos, reflitamos, nós temos que parar e ponderar, mesmo sendo adultos, né? E tomar uma decisão sempre levando em consideração as palavras deles e colocando o nosso caminho, né? Sempre no nosso coração, sempre o honrar, o abençoar os nossos pais, não esquecer deles na velhice, né? Não esquecer deles no momento que eles mais precisam da gente, porque isso é louvável a Deus, né? E agora a gente vai continuar refletindo aqui, meditando no ensinamento do livro de Atos, que é o livro que a gente tem estudado aí durante todos esses meses, né? E como a palavra de Deus ela é preciosa, que a gente fica aqui, a gente fala e vai tendo mais coisa, e por incrível que pareça, nós estamos no capítulo 10, porque é um tempo curto, mas mesmo assim, não só pelo tempo ser curto, mas a gente tem tanta coisa boa para analisar, para ver, né? E nós não temos pressa, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa, não tem por que correr, né? É bom que a gente analise e a gente mastigue, né, uma linguagem figurada, e aproveite bastante do que a gente está meditando aqui. Bom, a gente parou em Atos 10, a gente estava analisando aqui a passagem do centurião Cornélio, né? Esse homem que agradou a Deus, mesmo ainda não estando ligado, né, à promessa do povo de Israel. Ele era um gentio e ele era um homem que, para o povo judeu, eles não consideravam um servo de Deus, mas o Senhor ali já começou a tocar no coração dos apóstolos, começou ali com Pedro, a mostrar que Jesus, ele estende a salvação a todos de todas as nações. E Pedro, para conseguir quebrar, né, aquela resistência, porque o que acontece, né? O povo judeu, ele foi guiado na lei de Moisés, que somente aqueles que se unissem ao povo judeu, somente aqueles que estivessem debaixo de sua orientação, de sua lei, de sua cultura, que seriam alcançados pela misericórdia do Criador, que seriam salvos. Porém, Jesus veio e ele mostrou que o seu plano, né, o seu sacrifício era para todo aquele que nele cresce, independente da sua nação, porque todos somos criaturas. Deus, então, ele mostrou que ele quer atingir a todos da sua criação, né, todos de todas as nações. Mas para os judeus
que eram criados ali, né, entendendo que o plano da salvação era só para o povo escolhido, que eles eram o povo escolhido, e não entendiam que o Messias veio quebrar essa barreira, né, e dar oportunidades para todo aquele que ele quer clamar, ficou muito difícil no início para que eles entendessem que os outros povos também seriam alcançados pela misericórdia de Deus e poderiam ser salvos, né? Poderiam ser servos de Deus, do Deus Altíssimo, do Criador, né? Mesmo sem se unir aos costumes judaicos. E aí, o que acontece? Deus teve que fazer assim uma quebra de padrões ali naquelas mentalidades e os apóstolos, né? Pedro era judeu. No início foi difícil, muita resistência. Deus teve que levantar o apóstolo Paulo, que era um perseguidor, para mostrar que esse próprio perseguidor, né, da igreja cristã, que não reconhecia Jesus como Messias, ele mesmo foi tão impactado, teve uma transformação tão grande. Ele, né, se ele, né, tinha toda aquele zelo ao extremo pela lei judaica, ele quebrou tudo isso, ele teve uma experiência profunda com Deus para servir de exemplo aos outros. Então Deus teve que impactar cada um deles ali de uma tal forma para que eles entendessem e pudessem então pregar o evangelho a todas as nações, né? E Pedro também teve aí uma experiência tremenda, que somente assim, porque se simplesmente falassem para ele, né, ou somente Paulo chegasse para ele e falasse assim, ó, prega lá para os gentios, vai à casa de tal gentio, porque ele vai ser servo de Deus também, ia ter uma briga teológica ali, ia ter uma resistência e não ia chegar a conclusão nenhuma. E o que acontece? Então o próprio Deus teve que dar assim uma visão para Pedro, para que Pedro entendesse. E aqui a gente está vendo no capítulo 10, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio. A gente já viu semana passada o que significa Cornélio, né? Vem da palavra chifre, e é aquele que era duro, ou seja, constante, né? Estável. O nome dele, né, se reporta a isso. Ele realmente era um homem constante na presença do Deus Criador, embora ele não estivesse seguindo a lei judaica, ainda não tivesse unido ao povo de Deus, não é no sentido do povo judeu, mas ele cria no Criador e ele servia e agradou. Ele agradou o Criador, ele chamou a atenção do Criador, né? E ele era um homem de alta posição. Ele era um centurião da corte chamada italiana, né? Ele era chefe de uma centúria, que havia 60 centúrias, né, que eram grupos de 100 soldados. Então ele era um centurião, ele era chefe de 100 soldados, então ele tinha um posto importante, ele era um homem de autoridade, ele era um homem que provavelmente tinha uma condição financeira boa, e apesar de tudo isso, ele não era soberbo, ele não era um homem que confiava no seu próprio posto, na sua própria posição, nem no seu próprio dinheiro. Ele era um homem humilde. Por quê? Porque a própria palavra aqui, né, quando Lucas, né, o escritor de Atos, o descreve, conta aqui que ele era um homem piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. E tem mais, ele fez com que a sua casa fosse temente a Deus. Olha que interessante, né? Tem muita gente hoje em dia que é cristã, que prega, né, que é servo de Deus de verdade, mas não consegue fazer que a sua casa toda sirva a Deus muitas vezes, né? E oramos por isso até chegar no momento que consegue atingir os familiares ou algum familiar, que é uma grande vitória. Mas ele, o Cornélio, ele mesmo ainda, né, estando assim, não tão inserido ainda, né, no evangelho, no conhecimento da palavra, né, como a gente entende aqui, mas mesmo assim ele levou a sua casa a temer a Deus. Ou seja, que exemplo não dava esse homem? Né? Se a sua casa servia a Deus, é porque alguma coisa ele estava deixando ali, um exemplo forte, ele estava conduzindo aquelas pessoas à palavra de Deus de alguma forma, né, com as suas atitudes. E quais eram as atitudes, né? Ele fazia muitas esmolas aqui no sentido de ajuda, prestação de socorro aos necessitados. Olha como às vezes as pessoas, não, mas a obra não salva. Olha, a obra não salva, porque quem somos nós, né, para dizer que o nosso pecado que ofende tanto a Deus vai nos salvar por causa da nossa obra, que não é nada mais do que a nossa obrigação, ajudar o nosso próximo, né?
Porque se a gente recebe tudo nessa natureza, Deus pôs tudo para nós de uma forma gentil, amorosa, e Ele faz descer a chuva sobre os bons e sobre os maus, o sol aparece para os bons e para os maus. Quem somos nós para dizer que, né, a gente é tão bonzinho assim, faz coisas tão boazinhas assim, que a gente até se salva de ofender a Deus com alguma coisa por causa disso? Não. Aí a gente está sendo, né, prepotente demais e a gente não está assumindo a nossa responsabilidade de fazer o melhor, né? De fazer o que é certo e é justo. Ah, não, então eu vou corrigir o meu erro fazendo alguma coisinha. Se a gente já faz isso, nosso coração já não é reto, porque quem é bom por amor, não por interesse. Quem faz as coisas pro bem, faz porque tem prazer em fazer o bem, e não porque quer aparecer ou quer compensar uma atitude má do seu coração. Isso não é agradável, Deus não é assim. Deus é bom porque Ele é bom, e quem é filho de Deus não é bom por natureza, porque a gente tem a natureza pecaminosa, mas quando a gente recebe a nossa natureza de Deus, a gente faz o bem por prazer em fazer o bem, por prazer em agradar a Deus, por prazer em abençoar o próximo. E assim era Cornélio. Essa é a marca do cristão. Qual é a marca do cristão? Ah, ele vai todo dia a um lugar chamado igreja. A gente não vê isso aqui na palavra, né? Embora não seja pecado nenhum eu estar todo dia me reunindo com os irmãos, ou não, se eu não puder, mas que eu me reúna, né, para falar das coisas de Deus, mas não é isso que é a marca do cristão, né? Tantos fazem isso e muitas vezes estão tão distantes da vontade do Criador, né? Qual é a marca do cristão? É porque ele fica de joelho tantas horas? É porque ele, né, ele não faz isso, ele faz aquilo, porque... Não, a marca do cristão aqui está bem clara, né? O que chamou a atenção a Deus? O amor. Porque se ele fazia ajuda ao seu próximo, se ele auxiliava, se ele era prestador, né, de auxílio às pessoas necessitadas, porque a gente entende fazer esmolas, isso, sem ser o termo pejorativo, né? Esmola, não é o termo pejorativo aqui, mas esmola no sentido de auxílio, ajuda, socorro, né? Se ele fazia isso, ele era um homem que não precisava aparecer, né? Ele já era uma figura pública e uma figura, né, de destaque, porque ele era um centurião. Ele fazia porque ele amava, porque ele queria agradar, né, a Deus, e também porque ele tinha prazer nisso, né? Então ele fazia esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha que interessante, né? Para chegar a chamar a atenção do Criador é porque ele era sincero, porque Deus é justo. Deus é justo. A mim, a você, né? A gente não tem a sabedoria e o poder de entrar no coração das pessoas como Deus. Quando Deus chega a dizer que aquela pessoa está andando no caminho correto, é porque realmente Deus conhece o fundo do coração e o profundo, e Ele sabe a dimensão da onde vai o sentimento, né, a fé e o porquê realmente as pessoas fazem certas coisas. Nós não, a gente vê só o exterior, a gente vê já, né, a coisa pronta já, né, a atitude ali já feita. Deus vê lá no profundo, antes mesmo da pessoa tomar atitude. Ele vê as motivações, né? Ele consegue fazer a divisão da alma e do espírito, porque ele é como um raio, né, um raio-x lá, ele consegue ver lá no profundo. Ele faz aquela pesquisa lá no coração do homem que nós não podemos. Então a gente às vezes se engana, a gente acha, fulano é bonzinho, ou fulano é mau, e a gente não sabe o porquê daquelas coisas que aquelas pessoas fazem. Mas Deus não, Ele sabe, Ele conhece a pessoa até melhor que ela mesma. Então quando Deus diz, né, que Ele agradou e chamou a atenção dele, porque realmente este homem, ele estava no caminho certo, né? Então, o que acontece com Cornélio? Deus não é injusto. Tudo aquilo que a gente faz, Deus vê e é pesado na balança, seja de positivo ou seja de negativo. Que bom que Jesus morreu para perdoar nossos pecados, porque o que a gente faz de errado é muito mais, né? Tem muito mais coisa que a gente erra e falha do que até mesmo aquilo que a gente acerta. Mas que bom que existe um equilíbrio, né? Existe a balança justa de Deus, que Ele é a justiça, mas existe a misericórdia de Deus. Então há momentos que a gente precisa muito desta misericórdia, porque nós falhamos, porque nós deixamos a desejar, porque nós muitas vezes deixamos sentimentos negativos nos dominar e desagradamos, ferimos ao outro, ferimos a nós mesmos, ferimos os preceitos de Deus. Aí vem a misericórdia e, né, a graça, o sangue de Jesus, e nos auxilia, e que bom que existe essa misericórdia. E existe também a balança justa, né, que
misericórdia e balança de Deus, que também ele pesa as nossas atitudes. E as atitudes também positivas Deus não esquece, né? E Deus procura lembrar muito mais das positivas, porque para esquecer os nossos pecados, jogar no mar do esquecimento, ele chegou ao ponto de dar seu próprio filho para morrer na cruz, né? E derramar o sangue e nos perdoar. E para lembrar das coisas positivas, como Deus gosta, Ele gosta de ver o teu lado positivo e Ele aposta, né, nesse lado positivo seu. Ele fez isso com Cornélio, né? Cornélio é um homem que não, para o povo judeu, ele é um gentio, mas para Deus, Deus já ouvia, salvo, cristão, né? Crendo em Cristo, inserido no seu plano de salvação, pregando o Evangelho de Cristo para outras pessoas. Ele estava pregando até mesmo antes de conhecer Jesus, porque o que ele fazia era a vontade de Deus, embora ele não fosse um cristão, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus, com certeza. Jesus naquela época, quem não ouviu falar de Jesus? Se hoje, né, mais naquele momento ali. Só que, né, ele conhecia aquele profeta que foi morto. Ele não sabia a fundo o plano que o Criador tinha traçado, que aquele homem era o Messias esperado, o Salvador esperado. Ele ainda não tinha entendido isso, talvez. Mas Deus não deixou que ele ficasse sem entender, né? Deus não vai deixar que nenhum, foi o que Jesus falou, nenhum daqueles que vierem a mim, o Pai não vai deixar que se perca. Às vezes a gente fica tão preocupado em salvar o mundo, né? A gente não tem que, claro, deixar que se dane o mundo. Eu vou ver minha vida. Não. Mas a gente tem que entender o seguinte: não somos nós. É o Espírito de Deus que salva. É o Senhor Jesus. Nós temos a nossa parte? Sim. A nossa parte é andar conforme o Evangelho, é falar do Evangelho, é dar exemplo do Evangelho, cuidar de nós mesmos, em primeiro lugar, para que nós mesmos não venhamos ser reprovados naquilo que nós reprovamos. Não é? Para que nós não venhamos a repetir aquilo que nós reprovamos, sejamos reprovados também por Deus. Então, em primeiro lugar, eu tenho que cuidar de mim, né? Eu tenho que ver como é que eu estou. Eu tenho que analisar minha vida em todos os aspectos, porque se eu não estou bem, eu não posso cuidar do outro, certo? Então, em primeiro lugar, eu tenho que cuidar de Deus, né, comigo, minha família. E assim fez Cornélio, porque ele cuidou dele, ele cuidava da sua família e ele atingia o próximo e fazia a sua obra de caridade com o próximo. E o que aconteceu depois disso? Ele chamou a atenção de Deus. E aí, Pedro, aí chegou o grande momento. Aí como é que esse homem vai ser atingido pelo Evangelho? Não se preocupe, deixa a semente plantada, porque a salvação Deus vai se cobrir ele. Se até o próprio Jesus ele enviou, o que ele vai fazer? Ele vai deixar que a alma se escape da sua mão porque você não pôde ir lá? Não, agora é claro, se ele te mandar, e se você tiver condição, você vai. Onde você estiver, você vai estar pregando. Mas não se preocupe com aquilo que foge do seu controle, porque não é você que salva. Não, eu tenho que salvar o mundo. Não, você tem que viver o Evangelho de Cristo, porque quem veio para salvar foi Jesus, o mundo. Ele deu a vida dele na cruz. E aí? E nem todo mundo vai ser salvo, porque nem todos vão querer. Então não se preocupe, porque as almas não são cobradas na sua mão. São cobradas se você não quiser nada no Cristo, que aí ele vai cobrar até de você. Mas se você vive Cristo, né, e você deixou o seu exemplo, a sua palavra, pregou onde você está, faça a sua parte. É claro, isso não te isenta de fazer a sua parte, mas descanse o seu coração, porque quem é o responsável, não é, por salvar, né, por dar o destino, né, o destino definitivo, é Deus. É Deus, a palavra final vem dele. E o que ele não faz, né? Ele levantou quem? A Pedro. É claro que Pedro ali obedeceu. A gente, quando Deus manda, a gente também tem que obedecer, né? E aí, o que aconteceu, né? Vamos ver aqui. Cornélio, então, ele estava na sua casa, na cerca da hora nona, que a gente já viu que é às 3 horas da tarde, né? Ele era próximo às 3 horas da tarde, um anjo se aproximou dele primeiro. Olha como é que Deus faz tudo certinho. Primeiro, o anjo foi a quem? Ao próprio Cornélio. Só que a missão de pregar o Evangelho não é dos homens, de explicar o plano da salvação, aliás, perdão, não é dos anjos, explicar o plano da salvação, né, pregar ali, escrever a história de Cristo, não é dos anjos. Isso Deus deixou para quem? De pregar e foi para o ser humano. Mas, porque era uma situação muito complicada, se não fosse como eu falei no início, uma coisa impactante, Deus mandou um anjo, né, um mensageiro celestial. E aí diz aqui, esse anjo apareceu para Cornélio. Isso tudo Deus moveu para não ter dúvidas de que era ele. As tuas orações
orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Aí falou o anjo ao Cornélio. Olha que coisa, olha, já pensou? Não tem coisa melhor, gente. A gente pode ouvir elogio de quem for, né? A gente fica tão contente quando ouve um elogio das pessoas, né? Quando a gente vê que é sincero, aquela pessoa gosta da gente, está nos elogiando, está reconhecendo alguma coisa, né? Qual é a esposa que não gosta de ser elogiada pelo seu esposo, ou o marido que não gosta de ser elogiado pela sua esposa quando ele faz algo agradável, que, obrigada, você é uma bênção na minha vida, o amigo, né? Mas imagina do próprio Deus, isso aí é indistintível. Eu acho que não tem coisa melhor, né? E aí é melhor que ganhar um bilhete na loteria assim premiado, é você saber que Deus se agradou de você, né? Que a gente tem tantos motivos para desagradar a Deus, quando a gente chega a ver que agradou, que coisa maravilhosa, Deus se preocupou em falar isso pra gente. Olha só, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Olha que nenhuma honra da terra a ele como centurião que ele viveu, né? Deve ter sido honrado, né? Vitórias, né? Em guerras, ele preparou bem os soldados, mas não teve ninguém que o honrou da forma tão grandiosa, eu tenho certeza, como ele ouviu isso desse anjo, né? Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. O anjo só podia até aí, sabe por quê? Porque o anjo pôde fazer esse despertamento para mostrar que era Deus. Mas a incumbência de explicar o plano de salvação estava com o homem, né? Com Pedro. Nesse momento, a missão específica de Pedro, né? Para Cornélio. E estado hospedado com Simão, ele estava hospedado com Simão, né? Então, o anjo falou, né, para que ele enviasse um mensageiro a Jope e mandasse Simão, Pedro, que estava hospedado com outra pessoa também chamada Simão, né, lá em Jope. Que interessante, né? Simão estava hospedado na casa de Simão, só que era Simão Pedro que tinha que ir lá, né? E esse Simão que hospedava, Simão Pedro é o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. O anjo dá até o número da casa, onde está a residência, é uma coisa interessante, né? Logo se retirou o anjo que falava, chamou 2 dos seus domésticos, né, o Cornélio, um soldado piedoso dos que estavam em seu serviço. E havendo contado tudo, enviou a Jope, ele obedeceu. Que homem realmente temente a Deus, ele obedeceu. Ele podia ter pensado, estou ficando doido, né? Que anjo nem nada, eu estou tendo uma visão, né? Dormi mal, eu estou tendo uma alucinação. Ele sabia que ele realmente conversava com Deus. Ele tinha fé no Deus com quem ele conversava. Ele não ficou duvidando. Mas será que você é de Deus mesmo? Não, por que eu estou ficando doido? Será que isso é uma visão? Será que eu dormi mal ou comi alguma coisa estragada? Não, ele obedeceu, ele não questionou. E aí, ele mandou esses mensageiros lá. E o que acontece, né? No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado. Olha como é que a obra de Deus é completa. Deus manda um anjo para falar com Cornélio. Mas Deus também fala com Pedro. Porque se Deus não tivesse feito isso com Pedro não iria. Ainda mais Pedro. Nós sabemos como era o temperamento de Pedro, aquele homem de Deus, né? Mas era um ser humano. Ele era uma pessoa que ele tinha suas convicções firmes. Então, né? O que acontece? Subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhes preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Então viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Foi como se uma tela, né? De ali um telão, moderno hoje em dia, né? Era um lençol, no entendimento dele é um lençol. Se fosse hoje em dia, seria um telão aparecendo pra gente. E aí aparece algo que a gente tem que interpretar. Deus usa ali a linguagem figurada para que ele interpretasse, é claro, né? E aí, o que ele vê? Como se fosse baixar daquele lençol, foi ali baixando, né? Pelas 4 pontas, contendo sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, coisas que eram proibidas para o povo judeu comer. Então ele estava com fome, ele olha aquilo ali, né? E ele vê que era uma visão, aquilo não era real, não era para ele matar aqueles animais e comer, mas era, né, ou como se fosse algo, uma linguagem figurada, para que ele interpretasse, entendesse o que tinha por trás daquilo ali. E aí o que acontece, né? E ele ouviu uma voz que dizia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Senhor, ele falou, de modo algum, eu jamais comi
coisa comum e imunda. Então, aquele êxtase, ele responde isso porque ele estava associando o quê? Que era para matar e comer de verdade. E eles não comiam animais imundos porque lei. A lei. Pedro estava debaixo da lei, mas Jesus estava mostrando que estava trazendo uma lei maior, né? Que ele sempre falou. Uma lei que vai além das leis cerimoniais, né? Uma lei eterna, um pacto firme. E o que ele quis dizer com isso, né? E ele falou, não, eu não como coisa imunda. E depois a voz repete. E ele falou o seguinte, não chame e não considere imundo aquilo que Deus purificou. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido aos céus. Então a gente vê aqui, foi uma visão, não era, realmente não tinha animais ali, não era para ele matar, mas naquela visão ele teria que interpretar o que Deus queria dizer para ele. Ele chamava de imundo aquilo que Deus queria que agora tivesse acesso a ele, que ele recebesse. E que era o que ele iria receber a partir de hoje? Aqueles que eram considerados imundos porque, né, não eram, segundo a lei, não estavam unidos ao povo judeu, que eram de outras nações. Não devia haver mistura de gente. Por que que isso foi colocado no Antigo Testamento? Porque os outros povos, eles faziam deuses de madeira, eles se dobravam diante de outros deuses, de ídolos. Isso irritava o Criador. Porque o Senhor Deus diz, somente ao teu Deus, ou somente ao Criador adorarás. E os povos pagãos, eles faziam vários outros deuses. E durante muito tempo, né, antes de Jesus vir e abrir esta porta para que eles pudessem entender que há um só Salvador, Deus então, para que o povo fosse salvo, aquele que não tivesse no povo de Israel, que já foi criado para compreender o Criador dos céus e da terra dentro das Escrituras, somente aquele que compreendesse isso e se unisse, né, à lei do povo de Israel, poderia realmente estar diante da presença do Criador. Né? Tinha que romper com a idolatria do seu povo, né, que se postava diante de outros deuses, para aceitar o único Deus de Israel, que é o nosso Criador. Mas quando Jesus vem, ele mostra o seguinte, que ele ia alcançar a sua graça, a sua palavra alcançaria todos os povos da terra, todos. Ele viria para libertar os oprimidos, aqueles que estavam em idolatria. E agora era necessário que eles entendessem isso, para que eles pudessem levar esse evangelho a essa gente. E somente com essa visão impactante, que Deus estava dizendo, olha, aí era a lei, aí eles eram considerados imundos, mas a partir de agora o sangue de Jesus vem para resgatar aquele que é considerado imundo, agora vai ser liberto pelo poder de Jesus. Não eram os animais que ele estava se aquilo era só uma, né, para figurar. Na verdade, ele está querendo dizer o seguinte, ó, a lei cai, essa lei que faz separação cai. E agora Deus vem, manda seu Filho para purificar todo aquele que invoca o seu nome. Então vamos fazer um novo entendimento, né, do que Deus quer para o ser humano. O que acontece aqui? Enquanto Pedro estava perplexo sobre o que seria o significado dessa visão, eis que os homens enviados e para a interpretação de Pedro, que seria muito difícil ele entender que não eram os animais, Deus na hora, né, olha, ele acaba de ter a visão e quem aparece? Aquelas pessoas, aqueles mensageiros que o anjo falou para que Cornélio enviasse até Pedro. Olha como é que o plano de Deus é perfeitinho. Ele não largou Pedro ali perguntando, mas o que é isso? O que aconteceu aqui? Que não é só esse, porque esses animais não. Ele mostrou, ó, que você tá vendo é isso aqui, ó, tá vendo esses que estão chegando aí na sua porta? É sobre eles. É sobre eles. Então, eles chegam, né, junto à casa de Simão, que ele estava parando na sua porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por nome Pedro. Então meditava Pedro acerca da visão e disse-lhe o Espírito, estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse, a quem me tendes, sou eu, a quem buscais, a quem viestes, né? Talvez ele ainda estivesse confuso, será que vieram me perseguir, porque eu estou pregando o evangelho aqui? Será que foi Paulo o Saulo, né? Na época ainda ele entendia como Saulo, será que foi Saulo, né? Será que ele não se converteu coisa nenhuma? Ele veio aí, mandou aí para poder me prenderem?
coisa pode ter passado na cabeça de Pedro ali, né? Mas olha aí como é que Deus vai descortinando aquela visão, né? E disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica. Olha só, ele dava testemunho que até a nação judaica percebia que ele dava um bom testemunho, né? E foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. E aí estava a interpretação do que Pedro estava querendo entender. Não chameis de imundo aquilo que Deus purificou. É que vem daí, ó, é da parte de Deus. Deus já purificou. Aceite-o, né? Olha que coisa interessante. E a gente vai continuar na semana que vem. Temos outros aqui para trazer a palavra, né? A gente vai ver aí como é que Pedro, então, ele recebeu. Ele foi até o encontro de Cornélio, ele foi até onde ele estava, né, a sua casa, partiu com eles, né? Ele chegou lá em Cesareia, que era a cidade de Cornélio, e como é que ele reuniu os parentes e os amigos de Cornélio, e ali ele não só alcançou Cornélio, ele alcançou todo aquele povo que estava ali ao redor dele, né? Que coisa interessante. Como Deus ele faz a obra, né? Ele não abençoou só uma família. Ele usou tudo isso para abençoar vários. É sempre assim, Deus nos abençoa para abençoar muita gente, que às vezes a gente não tem nem noção de que a gente vai chegar até aquelas pessoas. Não é isso? Então, a gente vai ver como que continuou esse plano aí na vida de Cornélio, que não só atingiu a ele, a sua família, mas também a outros, e está atingindo a gente até hoje aqui, né? E uma coisa interessante, no versículo 26 do capítulo 10, né? É que quando Cornélio, ele encontra Pedro, ele se prostra diante de Pedro para adorá-lo. E o que Pedro faz? Ele aceita essa adoração? Não. O que Pedro faz? Ele diz: ergue-te, que eu também sou homem. Olha que coisa interessante, né? Nós somos humanos, somos passíveis a esses tipos de falha. Ele já foi querendo adorar a Pedro. Já foi querendo achar que Pedro era, né? Até por causa da sua cultura, né? Da coisa do paganismo. Mas olha só, ali mesmo Pedro já estava ensinando: olha, levanta-te, porque eu sou homem igual a você. Não é a mim que tem que adorar. Não sou eu que tem que ser adorado. Mas sim Deus, né? E a gente aí quebra essa concepção de que tem que adorar aos apóstolos. Não. O único que é o intercessor dos homens ao Pai, que é digno de adoração, é Deus Pai, né? E Jesus, o seu Filho. A Ele sim a gente pode adorar, porque Ele é Deus, Ele é Criador. Porém, todos os outros, apesar de serem, né, pessoas de Deus, servos de Deus, homens de Deus, mas a adoração somente a gente tem que prestar ao Criador. Reverência ao Criador. Ah, mas aquela pessoa é muito usada por Deus porque orou e abençoou. São homens, a gente pode ser grato, a gente pode ser claro, a gente pode ser reconhecer, ter consideração, mas adoração, prestar adoração somente a Deus. O que passa disso é idolatria. Então olha só, ali mesmo Pedro já começou a moldar, né, a mostrar a Cornélio a fé, direcionar a fé de Cornélio. A fé que ele tinha no Criador foi direcionada através já de Pedro ali, do Evangelho, que Pedro estava já pregando para ele: olha só, a mim não, a sua adoração a Deus, eu sou homem igual a você. Então a gente vai entender o seguinte: mas a gente tem que adorar ao São Paulo, ao São Lucas, ao São Tiago, ao São João. Tá bem claro aqui. Todas as vezes que mesmo os anjos, quando aparecem, todas as vezes que a gente vê homens aqui recebendo anjos ou recebendo os apóstolos, e eles tentam se curvar e prestar uma adoração, eles levantam essa pessoa e dizem: não, adora a Deus. Adora a Deus. João fez a mesma coisa. Adora a Deus. O apóstolo João. Adora a Deus. O anjo fez a mesma coisa. Adora a Deus. Né? Então isso tem que ficar muito claro. E intercessor é Cristo. Mas eu posso pedir a Pedro, porque a Bíblia fala que ele é o único mediador, Jesus, o único intercessor entre Deus e os homens. Os outros são o quê? Eles são exemplos.
Os outros são o quê? Pessoas sim como nós, mas que foram realmente pessoas de muito bom exemplo, servos de Deus, que viveram, né, experiências que são para que nós tenhamos uma orientação, um norteio, que ficaram registradas. São homens que a gente tem que considerar, sim, tem que respeitar, sim, mas intercessor é Cristo, adoração é a Deus e o seu Filho, não aos homens, não aqueles que, né, foram como nós, natureza humana, embora tenham sido fiéis, embora tenham sido santificados, como nós também somos santificados por Deus. Adoração a Deus. Tem que ficar bem claro aqui, isso ficou bem claro, não é? E então a gente vai continuar na semana que vem, vou deixar aqui esse gostinho do que vai acontecer, né? O que será que acontece agora com essa família aí de Cornélio? O que será que acontece agora, né? O que Pedro vai dizer para Cornélio, né? Porque Pedro também estava vendo uma experiência totalmente nova ali com esse homem e entendendo, né, que esse homem também era alvo, e não só esse homem, mas que todos aqueles que fossem de outras nações seriam alvo do Evangelho de Cristo, né? Então a gente vai continuar na próxima semana. Você pode ler aí do 28 em diante, que na próxima semana a gente vai estar aí analisando essa continuação aí. Amém?